Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou trazendo aqui uma palavra para vocês, uma palavra da parte do Senhor para que possa tocar o seu coração, possa edificar a sua fé. E na Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. Então é muito importante a gente saber o que a gente ouve, o que a gente lê e fazer um filtro de tudo que a gente escuta, porque da mesma forma que a fé vem pelo ouvir, mas muitas vezes nós nos alimentamos, nós escutamos coisas que nos desencorajam, que minam, né, nossa fé, que roubam nossa alegria. Então é muito importante a gente observar as coisas que a gente vem ouvindo e ter sempre um filtro, né, que a gente realmente deixa entrar no nosso coração só coisas que de fato possam edificar a nossa vida. E a palavra que eu trago para vocês hoje está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2. Essa história é bem conhecida, que ela fala da história de Ana, né, a mãe de Samuel. E aqui no versículo ele fala assim, no versículo 2. Tinha ele duas mulheres. Uma se chamava Ana, que é a mãe de Samuel, e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Então, nessa primeira parte, eu já consigo extrair alguma coisa, né? Existe uma comparação entre essas duas mulheres, né? Naquela época, o homem poderia, né? Tinha essa possibilidade de casar-se com duas mulheres. E essas duas mulheres eram casadas, né? Casadas com o mesmo homem, com o mesmo marido. E uma tinha filho, que era, no caso, Penina, e Ana não. E naquela época, era uma questão de vergonha para a mulher, né? Ser considerada estéril. Então, já começa a história aí, né? A história já inicia falando, né? Havendo uma comparação entre Ana e Penina. Então, Penina tinha filhos, Penina era mãe, Ana não. E o que se passa, né? O que se passava no coração dessa mulher? Já não pelo fato dela não poder gerar filhos, ainda existia essa cobrança e essa comparação, né? Essa tormenta dessa comparação que provavelmente deveria existir, né, entre ela e essa outra mulher. Então, quando a gente olha para a história nossa história, né, a história das pessoas, a gente vê que Deus tem um plano diferente para cada pessoa. Cada pessoa tem um processo diferente. E essa história fica bem clara, né? Porque Penina já tinha filhos, Ana ainda não. Para Ana, o processo estava sendo diferente, né? O processo de Deus trabalhar na vida dela era um processo diferente, o tempo era diferente. Mas mesmo assim já existia uma cobrança, né? E trazendo para nossa vida, quantas vezes a gente se atormenta não pelo fato de não ter algo ou de não ter conseguido alguma coisa, mas que a gente entra nesse campo da comparação, né? De comparar a minha vida com o outro, de comparar o meu processo com o outro. Mas Deus tem um plano especial para cada um. E esse plano, ele vai ter um tempo diferente para cada um. Então é muito importante a gente não deixar ser contaminado, né, por essas comparações que, vez ou outra, né, nós acabamos fazendo da nossa vida com a vida do outro. E no versículo 6, ele fala: a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Então, havia uma rixa, né, digamos assim, dessa mulher que tinha filhos com Ana, que ainda não tinha gerado nenhum filho. Mas fala aqui que o Senhor lhe havia cerrado a madre. Então, o Senhor é aquele que exalta, é aquele que abre portas, é aquele que fecha portas. E quando o Senhor fecha portas, né, quando o Senhor faz com que algumas coisas não aconteçam no nosso tempo, isso não é questão que o Senhor esteja nos punindo. Mas certamente é que o Senhor quer nos preparar, nos capacitar para algo na frente que vai ser maior e que vai ser melhor. E para isso precisa haver um tempo de preparação, né? Passa pelo tempo da espera. E esse tempo da espera muitas vezes é doloroso quando nós não descansamos no Senhor. Então, daí surge a importância desse descansar, né? Descansar no Senhor. Então, Deus, né, apesar o Senhor ter cerrado a madre, ela passou por esse processo do esperar, né? Ana passava por esse processo. E no capítulo 10 ela fala: levantou-se Ana
e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então, essa mulher, ela tava, eles a cada uma vez, 3 vezes ao ano, eles subiam, né, para sacrificar, fazer um sacrifício ao Senhor. E essa mulher, mesmo amargurada, mesmo triste, ela poderia ter ficado no canto e não ter ido orar ao Senhor. Porque muitas vezes nós ficamos assim, né? Algo sai do nosso controle, algo não está de acordo com o nosso combinado, nós ficamos tristes e acabamos não buscando mais ao Senhor. Mas esse é o momento de buscar mais a presença do Senhor. E mesmo assim ele fala, essa mulher estava com a alma amargurada, mesmo assim ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. E essa oração era de petição, né? Pedindo que o Senhor, né, ela pudesse gerar filhos. Então, ela quebrantou o coração diante do Senhor, né? Foi uma oração honesta. Ela se diminuiu e em humildade ela orou ao Senhor, fazendo essa petição. Então, para mim, o ponto-chave desse versículo é aqui, essa questão da oração, né? O poder da oração que tem sobre a nossa vida e sobre as coisas que a gente espera que aconteça. E continua aqui a história, no versículo 15. Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho e nem bebi bebida forte. Isso é uma resposta que ela deu para um senhor que estava lá. Porém, venho derramada a minha alma perante ao Senhor. Então, quando a gente lê aqui, não, Senhor, eu sou uma mulher de espírito atribulado. Há uma diferença de ser e estar. Eu posso estar com fome, mas se eu me alimentar, eu não estarei mais com fome. Eu posso estar com sono, mas se eu dormir, o meu sono passa. Mas quando ela fala, eu sou uma mulher de espírito atribulado, está falando do ser dela. Então, não é se Penina parar de tirar, né, falar com ela, dessa rixa com ela, provavelmente ela não pararia de ter esse ser atribulado, né, de ser atribulada, porque a tribulação dela não estava sendo condicionada só à falta do filho, né, de não poder gerar filho, não estava sendo atribuído só a outra mulher que tinha esse problema com ela. Mas quando ela fala eu sou, então era uma questão do ser dela que estava atribulado. Então precisava haver uma cura, né, por parte do Senhor. O Senhor precisava entrar com cura no coração dessa mulher e libertar ela desse espírito de atormenta, né, que atormentava ela. Então é muito importante a gente ter isso, né, muito claro, porque há uma diferença, né, de ser e estar. Eu posso estar de um jeito, mas é temporário, né? O estar é temporário, é algo que vai passar. Mas ela tinha o espírito atribulado. E para que Deus, né, permitisse que ela pudesse gerar Samuel, que foi um grande profeta, Samuel não poderia ser gerado de um ventre de uma mulher atribulada, né? O Senhor precisava primeiro curar aquele ser daquela mulher. Porque certamente se Samuel vir, né, como seria a educação dele, de uma mulher que era atribulada, pela importância que ele teria naquela época da história, né? Então, o Senhor precisava, sim, curar essa mulher antes, né, que ela pudesse gerar o filho. E assim também na nossa vida, né? O Senhor muitas vezes precisa fazer cura no nosso coração, para que Ele possa nos entregar algo, né, que aquilo possa servir como bênção e não como maldição, né? E continuando aqui a história. E no versículo 18 ela fala: acha a tua serva merecer diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e seu semblante já não era mais triste. Então ela chegou com um semblante triste. Ela fez uma oração ao Senhor naquele lugar. Ela, né, se derramou ao Senhor. E ela confessou essa limitação dela, né? Confessou que ela tinha um espírito atribulado. E a partir disso, ela falou, né? Segue o seu caminho. Quando fala segue o seu caminho, é tipo assim, volta para a sua casa. Certamente aquela mulher estava voltando para a sua casa com um coração diferente.
aquela tormenta de ser comparada, aquela tormenta de que Ana, né, sempre falava alguma coisa, não iria mais entrar no coração dela, porque o ser dela estava sendo transformado, estava sendo curado naquele momento. E a cura que o Senhor faz é uma cura, né, sobrenatural. Então, ela chegou de um jeito e ela já estava saindo de outro jeito. Então, o Senhor, quando Ele entra com cura, a gente precisa reconhecer que precisamos ser curados para que, de fato, o Senhor entre, né, com cura no nosso coração. Então, Ele fala que ela já foi no seu caminho. Então, eu posso falar para você, se você tem orado por a restauração do seu casamento, orado pelo seu filho, você já orou, já reconheceu, e você pode descansar, você pode seguir o seu caminho, não um caminho diferente, não um caminho, outro caminho, mas o caminho que você está. Então, essa é a palavra que eu trago para vocês, que o Senhor realmente, a gente possa realmente abrir o nosso coração, né? Essa história, ela fala, fica muito claro, né, do poder da oração. Essa mulher orou, né, honestamente ao Senhor, ela se derramou ao Senhor, e o Senhor, Ele ouviu, ele curou o ser dela, e o Senhor, né, ela pôde gerar depois o filho, que foi a vinda de Samuel. Então, essa é a minha palavra de hoje, e que possamos nos alimentar cada dia mais, né, com a palavra do Senhor, que é tão viva, né, e que traz transformações fortes para os nossos corações. Então é isso, graça e paz a todos, e até mais.